De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de energia sustentável, né? Energia solar aqui na Companhia do Rodrigo. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Muito obrigado, Lu, a Companhia do Sol, eu, Rodrigo, fico agradecido pela presença, pela oportunidade e vamos falar um pouquinho sim das energias renováveis. Rodrigo, é interessante a gente falar disso, né? De o quanto essa estrutura, né, revolucionou e tem revolucionado aí a nossa rotina de produção de energia e não só, né, pensando em sustentabilidade ambiental, né, como sustentabilidade financeira também, com economia no bolso aí Isso de mesmo, quem faz a opção. a sustentabilidade econômica, né? Hoje o Brasil foi um dos últimos a entrar nessa reta aí de instalação nos projetos. E o Brasil atingiu a marca dos 10 mais agora recentemente, há poucos meses. Então o Brasil já está entre as 10 maiores potências de instalação e geração no planeta, longe da China, longe da Índia, longe da Alemanha, mas já estamos entre os 10. Por termos começado a corrida muito distante, isso é um fator muito positivo. E além de tudo que nós todos sabemos, né, Lu, que o Brasil tem uma das maiores viabilidades de sol do planeta. Estamos aí nos eixos perfeitos para essas gerações. Tanto que temos usinas solares sendo inauguradas todos os dias no Brasil. Eu tive esse final de semana na cidade de Extrema, Minas Gerais, uma bela de uma usina instalada lá e ela ainda não deu partida, mas nós já participamos do marco inaugural dela e diversas outras em Minas também. Já tivemos a oportunidade de participar, tanto da avaliação do projeto, parte de execução e no start final também. E o interessante é justamente isso, né? A possibilidade de você ter a usina, não é? Mas ao mesmo tempo você ter a sua produção na residência, não é? Eu acho que é um tipo de energia que é revolucionária também nesse sentido. Sim, essa é a grande vantagem. É um produto muito palpável, muito fácil, muito prático. Você falou das usinas, elas são viáveis porque trazem grandes gerações para prefeituras, indústrias, sim, comércios, órgãos institucionais. O Banco do Brasil, por exemplo, vai lançar agora. Eles fecharam 4 mega usinas no Brasil para geração de 100% da sua necessidade. Então, o que é gostoso do doméstico, Lu, que ele é rápido, com 4 a 6, 8 horas você está com o sistema funcionando, viável, e hoje custos muito palpáveis, tá aos olhos e às mãos de todo mundo. E de fato, não é? A gente começa a ver a transformação olhando na cidade, não é? Agora que a gente tem muito drone, etc., né? Aqui na TV a gente tem cada vez mais imagem aérea, a gente começa a perceber aí a quantidade de painéis instalados. Isso é muito gostoso. Por exemplo, nós temos esse valor, Batatais já está na casa dos 900 projetos já em execução. Isso não quer dizer que são só apenas 900 usuários. Estima-se aí por volta de 2.000 usuários desses 900 projetos. Porque não é de conhecimento de todos, mas é muito fácil você instalar um pequeno projeto na sua casa, a nível doméstico, e a reserva que vai ter para você pode ir para a casa da sua mãe, para a casa de um filho, para o estabelecimento comercial. A gente faz muito, instala no estabelecimento comercial e destina parte do projeto para a residência de um dos sócios, para todos os sócios, o que faz com que os projetos fiquem mais viáveis e com custo menor ainda, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? Eu tenho um consumo baixo em casa, mas o meu comércio é alto. Eu posso somar aí as duas estruturas em um projeto único. Sim, quando você soma projetos, você tem um custo menor. Porque você está gerando num local só e essa distribuição é muito simplificada. É a nível de engenharia, o cliente não tem essa dificuldade. Não digo só a Companhia do Sol, mas o mercado acompanha essa geração para os clientes, fazem esses destinos de reservas. O mercado só faz algumas exigências para ficar mais fácil. Quando você tem um projeto a nível de CPF, todas as contas têm que estar no mesmo CPF. Quando você tem um projeto a nível de CNPJ, é a mesma coisa. Você vai registrar várias contas no mesmo CNPJ. Mas é muito tranquilo, vira e mexe e a gente fecha projetos para 20, 30 contas num único projeto. Rodrigo, é possível isso? Sim, é possível. Porque muitas vezes você tem um cliente com consumo de 100 kW naquela conta. Mas vale a pena? Sim, ele sai daqueles R$100 de conta para pagar os seus 20 e poucos reais se ele tiver um relógio monofásico. E como você falou, é sustentável, é econômico, é sustentável em termos de economia para o bolso, e o mercado brasileiro entrou nessa onda positiva da renovação energética aqui no Brasil, e hoje tem dezenas de empresas oferecendo
financiamento justo e com preço acessível, com uma condição de juros que cabe aos bolsos de todos os consumidores. Muito bom. E é interessante isso, né? Porque é sempre um projeto interligado com a rede, né? Então, muitas vezes, né, é a pergunta do Caio aqui, nosso espectador, né? O Brasil, a gente tem uma vantagem, como você coloca, que a gente tem sol o ano inteiro, né? Com uma diferença que verão, que a gente teria, né, sol mais rápido, que chove mais. Sim. Né? Mas ele pergunta justamente isso, né? Na baixa temporada aí de produção, como é que isso fica? A pergunta dele é muito pertinente. Quando as empresas vão realizar os projetos, Lu, e não é diferente com a Companhia do Sol, nós fazemos uma avaliação da conta desse cliente e da história de consumo dele, o que ele deseja de novos bens, se ele deseja novos bens. Por quê? Tem as máximas, sim, com mais incidência solar, irradiação e luz, o projeto ele pula do 100% de geração, né? Ele sai lá da casa do 100% e vai lá na produção de 110, 115, 130, isso depende de fatores de instalação e orientação cartesiana também. E aí nos meses de baixa, como disse o telespectador, ele tem uma incidência menor de produção, mas a nível anual, aquela produção geral atende à necessidade da casa. Ou seja, você tem uma reserva, toda essa reserva fica na sua conta, registrado, é documentado, e nos meses que você tem menor produção, vai lá no sistema, busca a sua reserva e faz a dedução. Então você tem economia todos os meses do ano. E é o próprio sistema que faz isso? Sim, o gerenciamento é muito simples, muito às claras, está na conta, qualquer consumidor consegue ver isso. Quase 100% das empresas do mercado oferece monitoramento remoto imediato, ou seja, cada cliente tem condições de ter na palma da mão, no seu notebook, laptop, essa orientação de geração. E as empresas sérias do mercado, a Companhia do Sol faz isso com muita propriedade, exemplifica para o cliente também como é que é o funcionamento junto à companhia, o que ele destina no horário de pico de produção e o que retorna da companhia. Temos outras opções no mercado. Hoje o mercado brasileiro ele já trouxe já o híbrido, tal como o veículo que trabalha com elétrica e combustão. O mercado do híbrido é aquela geração que você pode alimentar a companhia, mas que você pode alimentar uma bateria específica. E essa bateria específica você vai fazer o consumo em hora trocada. E se o sistema houver necessidade de mais carga, ele busca da rede automaticamente. Tudo muito claro, muito rápido, muito fácil de fazer. Na semana passada nós executamos um projeto desse do híbrido na cidade de Atibaia. O cliente está mega satisfeito. Ele tem uma empresa de tecnologia que vira e mexe lá uma cidade de montanhas, então ele tinha uma instabilidade elétrica. E com tecnologia isso não pode ocorrer. Então ele estava sempre investindo nos no-breaks, que tinha uma vida curta, e agora ele passou a fazer o investimento na híbrida, que vai fazer o quê? As baterias, só para você ter ideia, Lu, tem 15 anos de garantia pelo fabricante. Isso denota que é um produto muito sério, com muita qualidade. O fabricante não faria um produto com 15 anos de garantia se ele não conhecesse a realidade. E acaba essa instabilidade. É um produto que atende muito bem empresas de tecnologia, departamentos de saúde, como consultórios odontológicos, clínicas veterinárias que fazem cirurgias e não podem correr o risco de ter essa interrupção de energia. Então é uma tecnologia que está vindo substituindo a tradicional? Não, é mais um complemento, é mais um serviço e mais um produto para o cliente. E a pergunta aqui do Antônio Carlos, né, a gente até falava disso no intervalo, de sistemas independentes, né? Ele fala que tem uma propriedade rural que não é abastecida por energia, se pode fazer um sistema autossuficiente. O Antônio Carlos faz também uma perfeita pergunta, Luciano. Sim, o primeiro produto que foi atendido no Brasil, justamente o que o Antônio Carlos está subjetivando aí. São sistemas que têm um nome técnico, se chama off-grid, ele não é conectado à rede. No Brasil hoje a gente tem menos projetos em relação aos tradicionais, mas no início da geração sustentável do Brasil, se instalava apenas esses sistemas, Antônio Carlos. Como é que é? Nós temos diversas tecnologias para esse sistema. Temos as baterias tradicionais, que são as estacionárias, temos as baterias de lítio também, que hoje são as vedetes do mercado e com preços bem adequados já, não era assim há um ano atrás, mas já são. Esses projetos são feitos na propriedade rural ou em algum local mais longínquo que não tem abastecimento pela rede, não chega um monoponto ou não chega um 13 mil volts lá. O off-grid é realizado de acordo com a demanda.
Qual é essa demanda? O cliente quer ter uma geladeira, um freezer, 10 bicos de luz ligado, quer ter um chuveiro, um investimento um pouco mais alto. Para isso a gente fala numa outra tecnologia solar e não na elétrica, que seria o aquecimento de água por sistema de boilers, tubos ou placas. Mas sim, Antônio Carlos, você pode ter lá na sua propriedade um produto que é a energia solar fotovoltaica off-grid, de acordo com a sua necessidade. Rodrigo, eu quero um bico de luz e uma geladeira. Vamos quantificar o seu projeto e vamos realizar sim para você lá na sua propriedade, Antônio Carlos. Perfeito. E é interessante pensar, né, na dinâmica das possibilidades que atendem cada perfil de cliente. Essa flexibilidade da energia solar que cativou o mundo todo, né? Você disse muito bem, atende cada particularidade, porque ter 2 imóveis iguais não são 2 consumos iguais. Cada imóvel tem uma característica, cada comércio tem uma característica. 2 sorveterias exatamente com o mesmo número de freezers não têm consumos iguais, que cada uma tem a sua flexibilidade de iluminação, uso recorrente desse bem de consumo. Mas essa flexibilidade dela é muito positiva, porque ela atende sim, de fato, 100% dos clientes. E uma coisa muito legal da energia solar, e o Brasil está vivendo isso de uma forma muito explosiva, é que hoje a energia solar chegou onde a Companhia do Sol quer muito, que a gente até lançou um projeto Energia para Todos, e na economia infinita, que hoje ela consegue atender todas as camadas da população, tanto na questão de custo, como na instalação fácil. Obras praticamente zero, a não ser que a gente tenha um prédio muito antigo, aí se requer algumas instalações mais específicas. Mas qualquer imóvel tem condições de receber um projeto. Minha casa de telha Eternit 4 milímetros, recebe o projeto. A gente tem a estrutura adequada para isso. A minha casa é com telhado cerâmico de 6 milímetros, recebe o projeto. A minha casa não tem telhado, é apenas uma laje de concreto, estrutura específica. E aí a gente também tem os módulos, Lu, que atendem particularidades. Temos módulos a partir de 150 watts e vão até 700 watts. Por que uns 700 watts? Nas grandes usinas você tem um facilitador de colocar módulos maiores, você tem área muito disponível nesses locais, e se a geração pode ser maior, a gente atende com módulos maiores. Mas o mercado atende hoje de forma rápida e ligeira, módulos de 150 watts até 700 watts. Com estoque imediato, entrega no máximo 10, 15 dias, ou até mesmo pronta entrega. Lá na Companhia do Sol a gente deixa várias reservas de pronta entrega, se o cliente quer um atendimento mais dinâmico, a gente tem essa possibilidade. E é por isso que cada projeto tem as suas características, né? Que Sim. vai da estrutura que vai receber a necessidade de energia do cliente. Nós temos o e-commerce na Companhia do Sol e muitas vezes eu até respeito essa situação. O cliente não conhece a Companhia do Sol, está lá na capital, está em Goiânia, está em Belo Horizonte, ele fica um pouco receoso de mandar a conta dele de energia. Por que as empresas e a Companhia do Sol não é diferente, pedem uma conta de energia? Justamente por essas particularidades. No momento que eu tenho a conta de energia, eu já sei qual é o imóvel, eu consigo no satélite buscar o tipo de telhado que ele tem, a orientação cartesiana desse imóvel e dessa forma oferecer o melhor projeto. Porque a gente não tem uma só tecnologia no mercado. Eu falei do híbrido, nós temos a off-grid, que é o sistema autônomo com baterias, nós temos o sistema com inversores strings, que são os tradicionais, que os bons observadores entram em alguns comércios aqui em Batatais e já observam nas suas paredes. E nós temos hoje a Vedete, que chegou com preços populares, que é o microinversor, que dá a particularidade e a possibilidade de você executar qualquer projeto. A partir de um módulo, com o microinversor, você já consegue ter um funcionamento. E que economia é essa? Uma economia a partir de 70 kW, que já é muito positiva e muito significante. Rodrigo, é interessante a gente destacar também, né, justamente que a gente está num ponto que se tornou acessível, está na residência, mas a gente sabe que daqui a pouquinho vai estar mais acessível ainda, não é? A gente conversava aqui até no intervalo, né? A gente está falando muito da questão dos veículos elétricos, né? Cada vez mais na rotina. E se você tem geração na tua residência, você tem um veículo elétrico, né? Daqui a pouco você não tem mais consumo também nesse sentido. Ô Lu, falando da mobilidade urbana, isso é uma conta muito interessante. Nós viemos de um congresso recente agora, e por acaso a gente teve a liberdade de falar com um dos engenheiros durante o congresso, e fiz uma explanação simples. Hoje vamos falar de um veículo aí de
de alto consumo, mas o que nós usamos de referência lá no Congresso foi uma BMW. Um veículo que hoje custa R$250 mil e te dá uma autonomia de 300, 450 quilômetros, né? Então, que conta que nós fizemos? Esses 450 quilômetros, mais ou menos 45 litros de gasolina, R$225 por dia. Se você tiver um sistema simples que hoje custa R$15 mil para a geração da energia elétrica e abastecer esse veículo, ou seja, você faz um investimento de R$15 mil, você zera a sua conta de combustão, né? Você deixa de abastecer o carro que teve um investimento alto, mas esses R$15 mil, se esse veículo durasse 20 anos de vida, apenas esses R$15 mil te entregaria os 250 mil do investimento do veículo, ou seja, gerar a sua própria energia é muito sustentável economicamente falando. E como você disse, hoje já é palpável. A gente pega aí em 2019, 12 veículos registrados no sistema brasileiro elétricos. Se a gente pegar 2022, passaram de 10 mil veículos registrados no Detran brasileiro. Então, isso é uma vertente que mudou muito. Você tem 4 anos de diferença só, com aumento aí de 5.000% de consumo. Isso que o Brasil ainda tem algumas restrições financeiras aí para esse consumo, né? A gente não tem grandes incentivos governamentais, pagamos taxas e alíquotas caras na mobilidade. O que é diferente na energia solar fotovoltaica para a sua residência. Nós já tínhamos taxas muito próximas de zero, e é de conhecimento de todos que recentemente o governo federal liberou alíquota zero para todo o sistema. Então hoje não se cobra impostos em nada, nem no módulo, nem nos inversores, nem na estrutura, e é interessante, até os fretes têm uma vantagem de tributação, o que fez com que esses sistemas nos últimos 12 meses tivesse uma redução próxima de 30%, que foi um ganho sensacional para o mercado. E fundamental, não é, de uma racionalidade gigantesca, porque se a gente pensa, não é, olha, a gente tem aí um sistema elétrico no Brasil que está ligado a índice pluviométrico, a chuva. Sim. Né, que você não tem uma certeza, a gente tem momentos de escassez, e aí toda vez que ficava escasso, entra a termoelétrica, né, funcionando, e por coincidência, sempre que entra, está com o petróleo lá em cima, né, o diesel lá em cima, né, sobrecarregando aí nossa conta de energia. Né? Se cada vez mais o governo incentiva isso, né, ele está gerando uma proteção geral. Uma proteção social, né? Social. Porque você globaliza, você atende a todos. Exatamente. A gente usa um exemplo, desculpa te interromper, a nossa última crise hídrica, né? E a gente teve uma crise muito perpétua, foram mais de 120 dias de crise hídrica aí a nível nacional, e você disse com muita característica, no momento de petróleo alto no mercado internacional, de que a gente tinha termoelétricas que não davam conta de abastecer o sistema, vamos ficar livres das termoelétricas, mesmo com o sistema fotovoltaico, com as grandes fazendas geradoras, com as usinas hidroelétricas, e agora também a gente tem grandes usinas também gerando aí com a qualidade do vento, que são as eólicas, a gente sempre vai ter a dependência de alguns sistemas para algumas regiões. Hoje é sabido que graças aos grandes investimentos institucionais, governamentais e de grandes investidores, hoje a energia solar fotovoltaica ela já corresponde a mais de 1% de toda a geração do mercado nacional. O que fez que, por exemplo, nossa energia elétrica que abastece o Sudeste, não sei se é de conhecimento de todos, ela é exclusiva de Itaipu e com algumas pequenas usinas regionais fazendo pequenos abastecimentos. A usina Itaipu, que no seu pico máximo trabalha com 19 turbinas, hoje está trabalhando com 16. Por quê? Porque faz com que os sistemas fotovoltaicos tenham um grande abastecimento no momento que está gerando. Ou seja, temos sol, temos grande poder de geração, faz com que o investimento nas grandes turbinas, que tem uma manutenção e com preços muito mais onerosos, fiquem desnecessárias. Isso traz uma economia. Nós já estamos vivendo aí cerca de 15 meses com um preço bem mais confortável das contas. Vamos ter reajustes futuros, mas estamos aí numa vertente muito positiva em termos de economia. Para quem não tem interesse em um projeto, quer passar por uma avaliação, é a pergunta aqui do André, em quanto tempo é feito isso, como é que é o passo a passo? André, a Companhia do Sol tem uma equipe, um time forte e crescente.
Nós temos aí a rede de contatos, que é o 16 99 152 8010, também pelo canal WhatsApp, e temos o 16 3660 8010, também no canal WhatsApp. O time Companhia do Sol tem condições de fazer essa avaliação da sua conta, do seu imóvel, em poucas horas, e já te apresentar um projeto de viabilidade sustentável. Aí você também tem a possibilidade de fazer com que esse projeto seja financiável. A Companhia do Sol também tem ali um time de parceiros com mais de uma dúzia de bancos e financiadoras exclusivas do sistema solar no Brasil. Isso é uma crescente. Hoje nós temos já 3 grandes companhias financiando só sistemas fotovoltaicos para os consumidores. Isso depende de avaliação documental? Sim, mas é feito tudo ali dentro da Companhia do Sol mesmo. Você não vai precisar procurar o seu banco, não vai precisar falar com o seu gerente. A Companhia do Sol consegue ter todo esse time para resolver essa situação para você. Fácil, rápido e muito viável. Já tivemos situações de em 3 horas, projeto para o cliente, liberação para o financiamento, dinheiro na conta do cliente para ser transferido para a Companhia do Sol. E vamos executar o seu projeto. É muito rápido e palpável. Quem já fez os projetos conosco, e nós já, graças a Deus, temos aí mais de 200 projetos realizados nessa micro-região de Ribeirão Preto, e assim, sem falar os projetos realizados em outros estados, teve o prazer e a facilidade da viabilidade conosco. Muito bom. Também é importante pontuar, né, como a gente já tem falado, né, que cada caso é um caso específico, por isso tem que ter a avaliação, né, e não esquecer disso, né, se eu tenho mais de um imóvel que estão no meu CPF, né, ou no mesmo CNPJ, eu posso fazer um projeto conjunto aí que se instala num lugar mais viável, mas que se divide a conta com os outros. Isso, funciona dessa forma mesmo. Dia dos Pais, agosto, vamos presentear o papai e a mamãe. Instala na sua casa um sistema, vai atender a sua necessidade, pega a continha lá escondida do papai, vamos avaliar também, soma-se os 2 projetos, qual é o facilitador? Papai e mamãe vai ter economia infinita para o resto da vida, sair da continha de 80, 100, 200, 300 reais e vai para os níveis de 20, 40, 100 reais, vai depender das avaliações que você citou, mas é um ótimo presente, é um presente para uma vida inteira, para o seu bolso e para quem você quiser agradar. Pode-se fazer um projeto para quem tem uma família mais plural, instala-se numa residência e divide-se para os irmãos, para os filhos ou entre os vizinhos, uma situação também positiva. Condôminos de pequenos projetos, caso tenha no exercício do condomínio de vocês, também pode ser realizado os condomínios solares, né? É uma condição jurídica que é prevista na lei, vocês podem montar um único condomínio, e isso é dividido em frações iguais para cada condômino, e inclusive pode ser enviado para imóveis fora do condomínio. São situações muito iguais e muito diversas, porque atende todos de formas diferentes. Tem que se fazer a avaliação de cada um desses sistemas. Recentemente fizemos um pequeno condomínio aqui em Batatais para atender uma das habitações, porque lá a legislação permitia que cada um faça o seu. Então, se o seu condomínio permite que faça de forma plural, pode-se fazer em forma de estacionamento, pode-se fazer em forma de cobertura para a área de piscina, ou até mesmo coletivo para que o condomínio tenha uma economia. E vai para a residência, para o seu comércio, para a sua indústria, para a sua zona rural, para o Antônio Carlos, que não tem o abastecimento da energia elétrica das companhias ou concessionárias, nos mais diversos locais, nos mais diversos rincões. O Brasil é extenso, geograficamente é um dos maiores países do planeta, mas consegue atender 100% de consumidores. Meu querido, gratidão pela participação, fica sempre disponível o espaço aqui, eu espero que cada vez mais, a gente tenha aí nas imagens aéreas aqui da emissora, a gente consiga contemplar mais painéis e tenha mais energia sustentável na nossa rotina. Companhia do Sol todos os dias montando projetos em Batatais, na região, em alguns estados da União também. E é isso aí, Lu, a gente agradece pela oportunidade comercial, mas estamos aqui também para esclarecer as dúvidas dos consumidores. E fale conosco, chama lá no 3660-8010, o 99152-8010, pelo WhatsApp, e nós vamos fazer as orientações adequadas para vocês. Não percam a oportunidade.